Nessa aula, a gente vai falar sobre riscos, ameaças e alguns outros termos comuns da cibersegurança. Começando, então, pelos conceitos de ameaça, vulnerabilidade, risco e exploit, que de certa forma eles estão interligados. Bom, basicamente, uma ameaça seria qualquer agente ou ação que possa causar dano. Então, por exemplo, um atacante externo, um cybercriminoso, um funcionário descontente, porque às vezes o ataque pode vir do funcionário interno, né? O funcionário, por exemplo, sabe que vai ser demitido, então ele vai causar algum dano, né? Ele quer causar algum dano para a empresa, então ele pode ser uma possível ameaça também. Funcionários desonestos, até mesmo governos, terroristas, cyberterroristas e etc. Beleza? Então isso seria uma ameaça. Uma vulnerabilidade é uma fraqueza no sistema que pode ser explorada. Então, ela pode ser tanto técnica, então, por exemplo, um software desatualizado, como uma falha humana. Então, alguém que, por exemplo, sofre uma engenharia social e acaba passando alguma informação que não deveria. O risco, então, ele junta o conceito de ameaça e vulnerabilidade. Então, o risco basicamente é a possibilidade de que uma ameaça explore uma vulnerabilidade. Então, o risco trabalha muito esse lance da ameaça, né, da possibilidade, né? Qual a chance daquela ameaça acontecer, por exemplo, ou daquela vulnerabilidade ser exploitada, né? Aquela vulnerabilidade ser usada e afetada para dar algum dano, para causar algum dano à empresa. Tá? Então qualquer evento aí que possa ter, né, um risco é qualquer evento que possa ter um impacto negativo, então sobre, né, ou para os negócios da empresa. Então quando a gente quer falar de risco a gente pensa na frequência, qual a frequência que esse ataque pode acontecer, qual a possibilidade em si, qual o custo que esse risco traz para a gente, porque dependendo do risco, às vezes a gente nem vai remediar aquele problema, porque se é um risco muito baixo e é um custo muito baixo, caso aquela falha, né, aquela ameaça seja, por exemplo, aquela falha, aquela vulnerabilidade seja atacada, se o custo é muito baixo, às vezes não vale nem a pena implementar o sistema de defesa para remediar aquele possível risco, né, baseado no custo. Então, às vezes, é realmente uma decisão da empresa deixar que aquele risco tenha alguma possibilidade de acontecer, certo? Aí um exemplo, então, de risco seria, é, sei lá, um risco de invasão via RDP, então, aberto na empresa. Então, tu deixou um RDP aberto lá, e daí, né, esse em si, por si só, é um risco. Essa possibilidade, por exemplo, de um risco de invasão via RDP, aberto para a internet, é um risco muito alto, né? Porque constantemente, por exemplo, a gente tem bots que vão encontrar esse RDP aberto e vão tentar aí, acessar aquele RDP, né? O RDP é o protocolo de acesso remoto à máquina Windows, certo? Então, nesse caso, seria um risco alto, muito provável com um custo alto atrelado consequentemente. O exploit, ele é então o conceito mais simples, né? O exploit seria o código ou a técnica usada para explorar uma vulnerabilidade. No caso do RDP, seria simplesmente enumerar aquela porta e acessar com algum ataque de brute force, por exemplo, para tentar descobrir a senha, né? Um ataque de força bruta para descobrir a senha daquela máquina, por exemplo. Um outro exploit, a gente pode comentar, por exemplo, o exploit do Log4Shell. O Log4Shell é uma vulnerabilidade aí que aconteceu faz um tempo, em 2021, se eu não me engano, não tenho certeza, que basicamente afetou muitas máquinas e ele tem um exploit específico para tu explorar aquela vulnerabilidade, né? Então tem um código, tem uma técnica específica para tu explorar aquela vulnerabilidade. Então isso aí seria então o código em si. Fazendo uma analogia desses termos, vamos fazer uma analogia desses termos pensando num banco, tá? Já que um banco também de certa forma é um patrimônio, né, que quem é dono do banco vai querer proteger, né, obviamente, né, e é algo que pode ser também constantemente passível de ataque. Então, fazendo essa analogia, a gente pode pensar que uma ameaça no banco é um assaltante, um cybercriminoso, alguém mal intencionado. Na TI, então, a gente pode dizer que a ameaça é o próprio atacante, né? O próprio atacante que está fazendo uma campanha de malware, por exemplo, né? Uma campanha de malware para ver se ele consegue infiltrar alguma empresa para propagar o malware dele. A vulnerabilidade no banco pode ser os vidros. Então, os vidros eles não são a prova de bala. Eu consigo quebrar o vidro e acessar lá o caixa, por exemplo. Isso é uma vulnerabilidade. Os próprios caixas, né, a gente tem acesso então a alguma pessoa que a gente possa né, ameaçar aquela pessoa para conseguir alguma coisa né, nesse sentido. E também pode ser os processos. Então, no banco, por exemplo, você tem lá o carro forte, né, o caminhão que transfere dinheiro. Se a gente conseguir explorar algum jeito esse processo que acontece, né, que é o carro forte transferir dinheiro para o banco, a gente está aí achando um possível caminho, né, uma possível vulnerabilidade também. E na TI, então, uma vulnerabilidade seria uma vulnerabilidade mesmo, né? Uma falha, um bug, uma fragilidade no sistema. Né? Algo mal, um software desatualizado, que nem eu comentei, ou um código mal feito, nesse sentido.
Um risco, no banco, um risco é um pouco baixo, de certa forma, porque o risco, por exemplo, você tem pessoas armadas no carro forte, então isso já vai reduzir o risco e a probabilidade de alguém querer assaltar, né, aquele sistema, por exemplo, né, aquele carro forte. E na TI, então o risco pode ser o risco ele é um pouco maior, né? Já que crimes cibernéticos são muito mais passíveis de chamar atenção, né? E de acontecerem. Porque, por exemplo, um assaltante muito provavelmente vai ter medo pela própria vida, por exemplo. Então, nem toda pessoa vai querer arriscar a própria vida para fazer um ataque ao carro forte. Então, a probabilidade logo diminui. Agora, um ataque cibernético, as pessoas não são tão cautelosas nesse sentido. Então, provavelmente existem muito mais cybercriminosos do que criminosos hoje em dia, né? Já que o cybercrime inclusive já passou, né, a quantidade de cybercrimes já passou a quantidade de crimes reais. Então, um risco, por exemplo, na TI seria justamente a invasão do malware, por exemplo, através de uma falha. E o exploit, por último, no banco, o exploit poderia ser então uma arma que quebra o vidro ou jogar uma pedra no vidro e quebrando o vidro ele consegue acessar um local que a gente não devia. E na TI, o exploit poderia ser o código do malware, por exemplo. O código do malware que infectou aí a máquina ou a própria porta de entrada, né, que foi explorada para alguém conseguir acessar o sistema, né, do banco. E do banco não, né, o sistema da vítima e daí espalhar o malware. Então o exploit poderia ser tanto essa entrada inicial, tanto o próprio código do malware. Então esses basicamente seriam aí os termos comuns de ameaça, vulnerabilidade, risco e exploit.